Oi candidato, oi candidata, tudo bem? Aqui é o Leandro Machado e eu tô de volta para mais um vídeo feito especialmente para você que vai se candidatar nas eleições de 2020. A gente já falou sobre estratégia, a gente já falou sobre a importância do digital, mas a importância ainda maior de a gente ter, quem é candidato, ter um planejamento estratégico da campanha. A gente já falou sobre definição de públicos e uma série de outras coisas. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma questão muito fundamental para qualquer planejamento de campanha. Ela tem a ver com uma ordem lógica de como nós, humanos, abordamos uma pessoa, suas ideias e seus pedidos de apoio. Vou contar uma historinha hipotética. Imagine que eu more numa cidade aí do Nordeste, em Salvador, ou em Fortaleza, ou no Recife, ou mesmo uma cidade do interior. Um belo dia, bate na minha porta um ilustre desconhecido, uma pessoa que eu nunca vi na vida, e me fala assim: olha, está vendo esse rio que passa aí perto da sua casa? Então, minha ideia é construir uma ponte aí em cima desse rio. Primeiro que você vai ficar se perguntando, mas de onde saiu essa pessoa? Quem é essa pessoa? De onde ela veio? Por que ela está tendo essas ideias? Por que ela está me propondo isso? Pode ser até que faça sentido ter uma ponte aí em cima do rio, mas de onde que ela tirou isso? De onde ela vem? Certo? Todo mundo vai pensar assim. Isso é natural, isso faz parte da nossa natureza humana. Primeiro, entender quem é esse outro, conhecer o que pensa esse outro, para daí sim a gente apoiar as ideias desse outro. Em campanha não poderia ser diferente. Campanhas eleitorais seguem a mesma lógica, porque no final o que a gente precisa são apoios, apoios na forma de votos das pessoas, certo? Portanto, o que eu vou me deter hoje aqui nesse vídeo, compartilhar com você, são quais são essas três fases lógicas de uma campanha. São três fases lógicas de uma campanha. A primeira é a fase de apresentação. A segunda é a fase da apresentação das ideias. E a terceira, da petição de voto. Então, assim como nós humanos entendemos e nos relacionamos com o outro, primeiro eu me apresento, digo de onde eu vim, depois eu apresento minhas ideias, para só depois eu pedir apoio. Faz sentido, não? Este sou eu, essas são as minhas ideias, você me apoia? Esta é a ordem lógica. Toda campanha, toda e qualquer campanha, deve obedecer esta ordem lógica. Principalmente quando a gente fala de comunicação, até porque campanha é uma campanha de comunicação política para você ter votos no final. Então você precisa dividir a sua campanha nesses três grandes períodos. Agora você me pergunta, mas os três acontecem juntos, como é que é? Eu posso pedir voto antes e me apresentar depois? Não, os três não acontecem juntos, acontecem um após o outro, de novo, seguindo essa ordem lógica da natureza humana. Primeiro você vai ter a sua fase de apresentação pessoal. Na sequência, você vai ter a sua fase de apresentação das suas ideias. E por fim, a última fase é a petição do voto. E essas fases são todas iguais em tempo? Também não são. Se eu pudesse fazer uma conta mágica aqui, uma conta de aproximação, eu diria o seguinte: 70% da sua campanha, o começo, os primeiros 70% do tempo que você tem para fazer campanha, é se apresentando. Apresentando você, a sua história, de onde você vem, o que você fez, o que você estudou, o que você fez para a sua comunidade. Você tem que se apresentar. E aí você fala, bom, mas aqui na minha cidade todo mundo já me conhece. Ok, então você me manda uma pesquisa em que 100% das pessoas conhecem você aí na sua cidade. Aí eu acredito. Caso contrário, eu não vou acreditar nisso. Você pode ter a percepção que todo mundo te conhece. Que você conhece muita gente, as pessoas, enfim, sabem seu nome, lembram seu nome. Mas não é o caso de que 100% das pessoas conhecem você. Só para pegar um exemplo, presidente da República, você tem
pesquisas aí, desde quando a gente voltou à democracia, as pesquisas medem o quanto as pessoas conhecem ou não o atual presidente da República. E vou te falar que nem com presidentes da República muito populares, essa taxa de conhecimento chega a 100%. Ou seja, sempre vai ter um grupo, por mais popular que você seja, por mais que você seja o presidente da República, sempre vai ter um grupo de pessoas que não te conhecem. Então você imagina numa cidade pequena. As pessoas não conhecem você. Parta desse pressuposto. Olha, ninguém conhece, ninguém me conhece, ninguém conhece a minha história. Por quê? Porque você vai passar 70% do tempo falando quem é você, mostrando a sua história. As pessoas precisam conhecer você, primeiro de tudo. Ah, e como eu conto? Bom, aí tem as redes sociais, tem um monte de jeito de contar essa história. A questão aqui é 70% e os primeiros 70% de tempo da sua campanha vai ser se apresentando, mostrando quem é você, o que você fez, quem você é, de onde você veio, quem é sua família, se você tem ou não tem religião, o que você faz da vida no final das contas. 70% aí. 20%, logo na sequência, depois que você já se apresentou exaustivamente, você vai começar a apresentar as suas ideias. Então você já se apresentou, este sou eu, essas são as minhas ideias para essa cidade, essas são as minhas ideias que eu pretendo implementar se eu for eleito. É um erro muito comum, e eu já participei de algumas campanhas que tinham um foco excessivo nas ideias. Eu preciso montar meu programa de governo, eu preciso ter ideia, etc. É verdade, você precisa, se você for candidato a prefeito, minimamente um programa de governo você precisa ter. Se você for candidato a vereador, minimamente umas 2 ou 3 boas ideias para a sua cidade, para a sua comunidade, você também precisa ter. Mas você não sai falando isso de cara, você não sai apresentando isso de cara. Por quê? Porque primeiro você precisa se apresentar. Só depois que você apresenta as suas ideias. Então, se você que é candidato ou candidata, está aí e já está preocupada, já está tirando o sono sobre as suas ideias, deixe para se preocupar com isso daqui um pouquinho. No momento, preocupe-se. Como eu vou me apresentar? Quais são todas as formas que eu tenho para apresentar a minha história? Dizer quem eu sou, de onde eu vim e o que eu faço. Um pouco mais lá na frente, ou seja, faltando 30% do tempo ainda, você vai ocupar 20% do tempo mostrando as suas ideias. Então, 70% se apresentando, 20% mostrando as suas ideias, e os últimos 10%, ou seja, na reta final da campanha, aí é que você pede voto. Aí é só pedir voto, só pedir voto. Uma vez que você já se apresentou, as pessoas já conhecem a sua história, já sabem de onde veio. Já sabem quais são as suas ideias, aí você pede o apoio. Portanto, voltando naquela historinha que eu tinha contado, hipotética, de eu morar em alguma cidade e alguém chegar na minha porta, seria bem diferente a minha relação se eu já conhecesse essa pessoa, soubesse que essa pessoa é um engenheiro que nasceu ali na minha região, e muito embora eu não conhecesse ele, porque eu não conheço todo mundo, que já morava ali na minha região, que já fazia trabalhos voluntários, que já participava de uma ONG relacionada ao Rio e àquela comunidade. Ou seja, se ele já chegasse se apresentando, ou se ele já tivesse se apresentado antes, eu já saberia. Falo, nossa, essa pessoa, ok, vou parar para ouvir. Quando ela me falasse as ideias dela, porque ela já tinha se apresentado antes, só sabia que era um engenheiro conectado com o local, que estava estudando a questão do rio e da mobilidade ali daquela população, eu falei, olha, óbvio, essa pessoa tem condições de sugerir alguma coisa. E quando ela pedisse o apoio dela, se eu fosse a favor da ponte, ou mesmo se eu gostasse dela e acreditasse no que ela me falou, eu iria apoiá-la naturalmente. É isso que eu quero que vocês gravem ao final desse vídeo. Uma campanha não é sair pedindo voto à torta à direito em qualquer momento. Uma boa campanha não é apresentar um calhamaço como programa de governo desde o momento zero, quando as pessoas nem te conhecem ainda. Uma boa campanha, uma campanha bem estruturada e bem planejada, ela obedece essas 3 fases. Uma grande fase, que inclusive abarca a pré-campanha, de apresentação. Quem é você? Conte para as pessoas quem é você,
de onde você veio, o que você faz. Conte e conte de novo e conte de diversas formas, conte pedacinhos, conte um pedação, mas conte a sua história exaustivamente, para o maior número de pessoas possível. As pessoas se conectam com as outras através de histórias. Desde os tempos imemoriais, a nossa forma de transmissão de conhecimento é por meio das histórias. Então, tem um chipzinho lá na nossa cabeça instalado que faz com que a gente se conecte mais quando tem alguém contando uma história. Então, conte a sua história. Quando você já estiver próximo lá do dia da eleição, você apresenta as suas ideias. Gaste 20% de todo o seu tempo da eleição ali apresentando as suas ideias. E nas últimas semanas, nos últimos 10 dias, peça voto e peça voto. Então, só para recapitular, comece já se apresentando. A hora que estiver mais próximo da eleição, apresente as suas ideias. E na última semana, peça votos. Para os candidatos a vereador, funciona um pouquinho diferente. Eles vão ter que pedir voto mais focado nos últimos dias, na última semana, últimos dias. Isso não é baseado em achismo, é baseado em experiência prática. Como vocês já sabem, em 2018 eu lancei uma plataforma que ajudou 1.200.000 pessoas no Brasil todo a encontrar os seus candidatos a deputado e a senador. Era uma plataforma super simples, independente, de graça, não precisava baixar nada, bastava só você entrar, responder 6 perguntas e a gente dava uma lista de potenciais candidatos que mais se alinhavam ao que você pensava e o que você respondeu ali naquelas perguntas. Essa plataforma chamava Tem Meu Voto e o que eu quero compartilhar aqui com vocês é muito simples. Vocês sabem quando que foi o pico de consultas na plataforma? Que horas? Foi nos 2 últimos dias da eleição, sábado e domingo. 80% do tráfego da plataforma foi no sábado e domingo da eleição. Por que isso é importante aqui? Porque eu estou dizendo que era uma plataforma só para escolher candidatos ao legislativo, ao proporcional, era uma plataforma simples, não era nada complicado, e 1.200.000 pessoas entraram nessa plataforma e escolheram seus candidatos. 80% delas só fizeram isso nos 2 últimos dias da eleição. Portanto, por mais que as pessoas falem que pensam sobre os seus candidatos antes, na verdade e na realidade, os brasileiros, em sua grande maioria, só escolhem os candidatos a proporcional, ou seja, ao legislativo, quer seja deputado ou vereador, nas últimas horas. Isso é péssimo para a democracia. Seria muito melhor que as pessoas escolhessem com mais antecedência, mas essa é a realidade. Elas só escolhem no último momento seus candidatos a vereador. É por isso que essas fases de tempo, apresentação pessoal, apresentação das ideias e petição de voto, é um pouquinho diferente se você é candidato a prefeito ou se você é candidato a vereador. E se você quiser descobrir ainda mais outras diferenças sobre candidaturas a prefeito ou candidaturas a vereador, me acompanha no próximo vídeo, vem aqui amanhã que eu vou fazer um vídeo especialmente sobre essas diferenças entre candidatos a prefeito e candidatos a vereador. Até lá, gente!